tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui, como foi dito nas duas aulas anteriores, né? Naqueles que eram aulas, a partir de hoje serão discussões, na verdade, como se fosse um grupo de estudo. Então, a primeira delas, a ideia que a gente pode relembrar um pouco, que vai conectar diretamente com o que Kardec vai explicar no capítulo, é aquele processo de amadurecimento do pensamento que ocorreu entre o século XVI e o século XIX, quando Kardec escreveu. Então, a gente rememorou, quando a gente tratou, naquela nossa aula de O Caminho da Luz, etc., a gente falou que a reforma protestante ela veio exatamente romper a ideia da imposição dogmática. Porque a partir daí houve todo um trabalho, todo um amadurecimento intelectual, desenvolvimento de métodos, chamados métodos científicos, até chegar àquele desenvolvimento da ciência que permitiu que Kardec abordasse, digamos assim, tanto a questão da existência do espírito, a existência de uma ordem transcendente, mas de uma maneira racional. Que ele pudesse construir os passos da elaboração desse conhecimento que ele estava produzindo ali, mas de uma maneira lógica, racional e convincente, para não ser justamente impositivo, e não ser pautado em dogma, aquela coisa que ou você acredita ou não. É uma coisa que você vai construindo e mostra os passos. Então, para a gente conectar um pouco essa questão exatamente de evitar a imposição dogmática, a gente vai pegar aqui uma frase que Emmanuel coloca na introdução do A Caminho da Luz, quando ele cita Pedro. E Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, isso aqui, basicamente, é uma ideia que ele está usando no livro para explicar que ele tomou muitas das passagens que ele utiliza, ele não explica elas dentro do contexto que estão inseridas. Mas ele pega, separa aquela passagem e interpreta ele dentro, digamos assim, daquilo que ele coloca de uma situação, situação que nós podemos estar passando dentro de nós, de cada um, as nossas vidas, né? Daí ele fala dessas pérolas que a gente está colecionando. Então, o que a gente quer colocar aqui é essa questão da imposição dogmática, que é exatamente isso que a gente quer, não ficar preso, limitado ou condicionado por ela. Mas essa ideia de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, tudo que a gente vai ver aqui, na verdade, todo mundo tem uma contribuição para dar. Porque, na verdade, cada um tem a sua experiência, a sua maneira de ver, o seu ângulo de interpretar, as suas leituras colecionadas, vamos dizer assim, ou as suas vivências mesmo colecionadas, e cada um, com a sua candeia, vamos dizer assim, pessoal, chega nessa sala e ilumina um pedaço. Somando essas várias candeias, a gente pode, em grupo, esclarecer melhor a passagem, que a gente faz interpretando aqui no caso. Então, a proposta, a partir de hoje, é um pouco essa, né? De cada um dar a sua contribuição no que a gente vai estudar a partir de agora. E esse capítulo, vocês vão ver que exatamente o Kardec explica que houve aquela evolução, né, da ciência que o cientismo aguardou isso, para poder, digamos assim, se fazer presente entre os homens. Enfim, justamente por causa da questão da imposição dogmática. Então, é exatamente isso que a gente vai querer um pouco não ficar preso, né? Então, deixar esse ar de liberdade aqui, para a gente poder discutir, apresentar ideias, e sempre que possível a gente tentar fundamentar um pouco o que a gente está dizendo, ou em mensagens, ou numa experiência que a pessoa viveu, para que os outros entendam o ponto de vista, da onde saiu, exatamente da construção do conhecimento, deixar ele claro, os passos, por que você chegou naquele raciocínio. Seria um pouco isso. Então, o texto de hoje, que está aqui no primeiro capítulo, é de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, a gente vai pedir para interpretar isso, aquele roteiro que a gente colocou, que seria aqueles 4, 5 pontos, né? Que é a primeira leitura do texto, né? A segundo ponto é a contextualização histórica e geográfica, o terceiro ponto seria a identificação dos princípios da doutrina espírita, e o quarto ponto é destacar os termos importantes para discutir o sentido espiritual desses termos. E se a gente olhar bem, esses 4 itens podem ser divididos em 2, em linhas gerais. Por exemplo, um entendimento do conteúdo literal da passagem, onde a gente vai usar obras
o Honório falava de renome, né, acerca da passagem tratada, ou sobretudo obras que tratam desse conteúdo bíblico, e depois uma análise intuitiva dos campos de sentido espiritual, que seriam os dois últimos itens. Então, basicamente, trabalho com isso. Um processo de contextualização, de entendimento da passagem no contexto da época, em meio às tradições dela, e um segundo momento que a gente tenta vincular isso com o Espiritismo, com a chave que Kardec colocou para nós, por meio da doutrina espírita, a gente tentar entender isso e captar essas luzes sobre os livros do Espírito que estão contidas na passagem. Então agora a gente vai ler essa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que imagino que todo mundo, ou pelo menos a maioria, tenha lido dele, né? Para depois a gente tentar comparar um pouco com outras traduções, ver dificuldades de termos, enfim. Então esse primeiro item, o item, capítulo 5, item 17, diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Aqui vocês vão ver que está subemendado, né? Mas na verdade são dois trechos, né? Se a gente pegar o Novo Testamento, a gente vai ver que aqui o item 17 vai até o cumprir, mas cumprir. Aí o item 18, versículo 18: pois amigos digo que até que passa a sua terra não passará um iota no traço da lei segundo que é ali. Vamos primeiro nos concentrar, é óbvio, a gente vai pegar a passagem inteira, mas no primeiro ponto. Mas antes da gente entrar nele, a primeira coisa que a gente tenta, quando a gente pega uma passagem dessa, é ver o contexto, né? Onde é que ela se passou, as pessoas que estavam envolvidas nela, enfim. A primeira que a gente sabe aqui é que quem está falando é Jesus, né? Jesus seria o personagem que é o que está expondo essas ideias. E, por intermédio da doutrina espírita, a gente vai recuperar isso depois, a gente só vai avançando, a gente vai ver que ele é o governador do nosso planeta, o nosso guia modelo. Isso só para não ficar solta a passagem. Agora, quando a gente pega aqui, por exemplo, aqui, capítulo 5 de Mateus, como que a gente vê o contexto? Qual é o nosso primeiro ponto de partida? É voltar no texto. É voltar no capítulo anterior do evangelista em questão, ou no caso dos canhotos, onde essa passagem foi trabalhada, um dos 4 evangelistas, para ver se a gente encontra elementos para que nos possibilite dar informações acerca do contexto que essa passagem foi dita. Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente volta em Mateus, no capítulo 4. No capítulo 4, para quem estiver no Novo Testamento aí, no versículo, eu vou voltar ele aqui, versículo 12 a 14. Ele vai dizer aqui, ó, que enfim, ao ouvir que João foi entregue à prisão, retirou-se para a Galileia. Então aqui a gente já tem a primeira pista. Galileia é o primeiro ponto, local assim, onde Jesus estava quando ele disse essa passagem. Ele estava em Nazaré antes e foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Seria o outro ponto aqui que estaria no versículo 13. Então a gente já vê Galileia, a coisa parece um pouco óbvia, mas é só para mostrar como é que a gente busca, né, essas questões das informações. Então Galileia, Cafarnaum. A gente segue um pouco adiante para o capítulo 5, a gente, quando a gente vê essa informação da Galileia, a gente pode vir num manual bíblico, por exemplo, olhar do que é que se tratava a Galileia, né? Deixa eu só pegar aqui a página para a gente ver. Enfim, ele vai dizer aqui a mesma coisa. Jesus foi para o norte, mas Jesus deixara a cidade de Nazaré. Agora, durante todo o seu ministério na Galileia, sua base seria a cidade de Cafarnaum, às margens do lago. Ali ele chamou os seus primeiros discípulos, os 12 discípulos, né, e começou o seu ministério público. Andou por toda parte, ensinando e pregando as boas novas no reino e curando doentes. E é interessante a gente ter a noção da Galileia, o tamanho dela, né? Que a gente imagina, bom, é igual um país, né, aquela coisa toda.
Quando a gente pega outros dicionários, no caso, a gente vê que a Galileia tinha cerca de 111 quilômetros de comprimento por 46 de largura. Então, enfim, por aí você tem a ideia do tamanho da Galileia. Essa é a Galileia, e como a gente viu aqui no manual, o ministério de Jesus se deu sobretudo nela, a maior parte do ministério. Então, quando ele andava, ele estava em torno do lago, etc., era nessas dimensões. Quando a gente fala, bom, então 110, 111 quilômetros por 46. E o lago, por exemplo, quando a gente fala o lago do Mar da Galileia, enfim, lago de Genezaré, tem vários nomes que dão para isso. Ele teria, digamos assim, 23 quilômetros, a parte mais longa dele, por 13. Na sua 23 por 13, as suas medidas mais distantes uma da outra, vamos dizer assim. Então é um mar, ele era de água doce, não era de água salgada, é um mar que, se a gente olhar, você nunca perder de vista as margens. Porque para você perder de vista tem que ter mais de 33 quilômetros para pegar a curvatura da Terra, enfim, você perder de vista aquilo. Então, 23 por 13 você via sempre as margens. E se a gente olhar aqui, a descrição do Mar da Galileia, lago de água doce formado pelo Jordão, é cercado de montanhas, exceto nos lugares por onde entra e sai o Jordão. Era um rio, passava dele, o rio dava essa empoçada nessa região e continuava. As montanhas do lado nascente sobem a altura de 350 metros. As do poente, em direção ao sul do lago, têm o mesmo aspecto, porém, as que se estendem para o noroeste são menos elevadas e menos escarpadas. Enfim, quando ele estava em Cafarnaum, onde ficava essa cidade? Quando a gente pega no lago, você mapa aqui pequeno, né? Enfim, os mapas, Cafarnaum estaria nesse ponto aqui, que aqui tem no lago, essa bolinha, não sei se ela estaria no ponto noroeste do lago. Então, no noroeste, se a gente olhar, para exatamente aqui, que tem montanhas menos elevadas e menos escarpadas. Então, uma parte mais suave. E a gente vai ver que é dali que Jesus estaria falando essa passagem. Então, continuando aqui no Novo Testamento, a gente parte para tentar descobrir, no item 5 aqui, ó, a gente vai ver que esse texto do não destruir a lei, ele se insere dentro das bem-aventuranças. Então, está aqui no Mateus capítulo 5, item 1. Vendo as curvas, subiu ao monte. A gente já viu que não se trata de um monte muito elevado. Desses que ficavam no lago, os mais baixos e nem não tão escarpados. Após sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Enfim, então quando a gente assenta, ele adota exatamente aquela postura do mestre. Na tradição da época, aquele que senta para falar é o mestre. Então a gente já tem um contexto. Então o Sermão do Monte, o que foi? Essa primeira parte é mais expositiva, porque os livros estão aqui, enfim, eu fiz a pesquisa, mas fica mais fácil, né? Mas já a gente abre. E quem quiser falar, pode falar também, essa é a questão. Se quiser contribuir, enfim. Então, o Sermão do Monte. O sermão é a primeira e mais longa das 5 sessões que Mateus reuniu com o ensinamento de Jesus. Sentado na encosta do monte, com seus seguidores à sua volta, Jesus mostrou aos seus discípulos como devem viver. Então, aqui a gente já vê sobre um ponto de vista de um manual de vida, né? Jesus está mostrando como se deveria viver. Então, a gente vê que tem um sentido prático do que você estava falando. Essa não era uma simples lista de regras. Toda a atitude deles, bem como a mentalidade, deveria ser transformada, de dentro para fora. A gente vai discutir um pouco a lei, mas como que a lei agia até então? A gente discutiu aquele sentido de lei de civilização, sobre o ponto de vista da civilização nas aulas anteriores, que é uma lei que age de fora para dentro. É uma lei que te coíbe, é uma lei que te controla, uma lei que tenta te moldar, só que de fora para dentro. Em função de uma convenção, de um conjunto de regras que a sociedade fez um acordo, você nasce nessa sociedade, você tem que obedecer esse conjunto de regras, ou você está sujeito a punições, enfim. A lei moral, uma lei que já não é mais civilizacional, que é a lei que Jesus está ensinando, de onde que ela parte? De dentro para fora.
não é de fora da mente, mas é você, mexendo no seu campo do sentimento, você começa a atuar. Então é uma lei que age dentro de você. Metaforicamente ou simbolicamente, no coração, falariam, né? Seria esse o campo de atuação da lei moral, que é a lei de Jesus que estava vindo complementar naquele momento. Enfim, então a gente já viu aqui essa questão de que ele estava em Cafarnaum, estava em Galileia, Cafarnaum, Sermão do Monte, bem-aventurança. E para tentar colocar um pouco mais de colorido, né, nessa imagem que a gente está tentando formar, a gente vai pegar o livro Boa Nova. E o Humberto de Campos, ele que consultou, enfim, os arquivos espirituais, ele teve acesso, não tinha as informações daquele contexto, ele nos dá um pouco mais de detalhes. Então ele coloca acerca das bem-aventuranças, desse sermão do mundo. Como foi feita a coisa? O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Então a gente vê que estava no final da tarde. Era quando Jesus falava. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem, que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz, eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Então aqui ele já está, para quem que ele estava falando? Começa a aparecer as pessoas aqui. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Enfim, daí a gente vai para um pedaço. Nesse contexto, perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais, sua voz caía como bálsamo eterno sobre corações desditosos. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se em todos os aflitos da terra. Então aqui a gente já vê, ele fala dos aflitos da terra, né? Para os vencidos, sofredores do mundo inteiro. Esse é o público que Jesus está se dirigindo. Isso não só naquele contexto, mas nos 2 mil anos seguintes, inclusive hoje em dia. A gente vai ter oportunidade de discutir isso mais adiante nos outros capítulos, que vão tratar das bem-aventuranças, mas Jesus fala para aqueles que estão cansados do mundo, que estão cansados dessa aridez, desse mundo horizontal, e estão, digamos assim, prontos ou dispostos, enfim, para se verticalizar, partir para esse esforço de verticalização. Então Jesus fala para essas pessoas. Então é natural que a pessoa que não está ainda aflita, não sofre, tem tudo, está muito bem encaixada no mundo, como nós entendemos, ela fala, esse cara é um louco. Essas ideias não fazem sentido. Mas para aquelas pessoas que já sofreram, já estão cansadas, já estão aflitas, estão chorando, enfim, Jesus aparece como agora uma referência para a mudança, para exatamente partir para esse novo início, essa curva, digamos assim, numa esquina, para começar a construir o reino dos céus dentro da gente. Então Jesus fala para essas pessoas, naquele momento e até hoje em dia. Alguma questão? Alguém quer colocar algum ponto nisso? Eu fiz o estudo aqui do livro dos Espíritos, né, que fala sobre as leis morais. Então, a gente pode usar essa da lei ainda. A gente pode. Se quiser, não, é só um finalzinho aqui, referente a isso aí. Ele fala justamente isso, que a gente não precisa se prender relacionado ao livro dos Espíritos, tem uma orientação aqui, que o mais importante da lei realmente é o que fala sobre a moral, porque contém todas as outras que estão contidas no terceiro livro dos Espíritos, né?
e que a gente não precisa se preocupar com essa divisão. E, na verdade, quem está nesse processo de verticalização não divide nada, mas pelo contrário, procura a unidade de tudo, né? Seria isso. Na verdade, enfim, a gente vai chegar nesse ponto de dicotomia e unidade, unidade, um pouco adiante. Se eu falar agora, vai queimar o cartucho, né? Mas acredito que quando a gente for discutir... Pode falar. Não, aí na segunda passagem, eu estou na primeira ainda. Depois a gente volta, não tem problema. Eu acho que esse momento, ele falando as bem-aventuranças, ele é rico de símbolos, né? Enquanto naquela época o símbolo da lei era o templo, um lugar muito suntuoso, né, com os autores da lei, e aquelas pessoas que supostamente tinham mérito para estar ali, ele estava num lugar afastado da natureza, conversando com aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Então, sob o ponto de vista dos judeus da época, eles não entendiam que o Messias poderia falar para aquelas pessoas fora daquela situação de templo, dos autores da lei. Então, por isso, eles não o consideravam Messias, né? Eles tinham essas dúvidas. E, na verdade, ele veio contradizer até simbolicamente que a complementação que ele veio fazer às leis antigas já pressupunha que havia esse rompimento entre o que era rico, sábio na época, né, e o que era humilde, que eram realmente os necessitados do seu ponto de vista espiritual, que eram os aflitos. Então, sob o ponto de vista da sociedade, eram os excluídos. E sob o ponto de vista espiritual, eram os que estavam em condições de receber os novos ensinamentos. Então, seria a evolução da lei mesmo. Ele vai ter uma passagem no C agora que vai falar que eles têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, exatamente essas pessoas, por isso que ele falava em parábolas. Para não ficar tão óbvio e dar essa peneirada. Porque quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, iria entender o que ele estava dizendo. Enfim, foi. Aqui no Linha de Luz, né, o capítulo 6, né, que fazia parte do estudo, onde ele coloca multidões, né, o tema. Tenho compaixão da multidão, Jesus. Aí Emmanuel traz, ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados de febres, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Então, eu achei bem interessante esse item, que ele fala justamente das oportunidades, né, que nós todos, a gente vem com essas oportunidades de estar ajudando. Né? Então, aqui, esse final, então, lembra-se, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. Ou seja, faça alguma coisa, né? Não fique só assistindo. E a gente viu que casa com o que o Humberto de Campos falou. Ele fala dos sofredores. Exato. Os aflitos, a gente vê que essa passagem de Emmanuel casa exatamente. Mas quando a gente volta aqui um pouco para a passagem, né, para a gente não perder ela de vista, vamos pensar agora em dois termos, dois sentidos que aparecem aqui. Lei e profetas, né? Porque, afinal de contas, é isso que, esse primeiro versículo, né, é isso que gira em torno. Ele não veio destruir a lei e os profetas. E o que seria isso, lei e profeta? A gente, só para dar continuidade, vamos ver aqui o que o manual diz para a gente. Aqui, ó, a lei e os profetas, isto é, todos os preceitos do Antigo Testamento. Há três divisões na Bíblia hebraica. A lei, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, e posteriores, todos os profetas, exceto Daniel, e os escritos. Mas eu peguei um outro livro, para ficar mais claro, né, para a gente tentar entender o que seria lei e profeta. Eu trouxe um livro, uma cópia que eu li era muito grande. Um que vai tratar da lei e outro que vai tratar do significado de profeta.
Então a gente viu que, por exemplo, aqui é um livro de história do direito, de introdução histórica ao direito, que vai falar, a Bíblia é um livro sagrado, contém a lei revelada por Deus aos israelitas. Aqui ele está falando do Antigo Testamento, né? Compreende, na sua parte pré-cristã, que é o Antigo Testamento, 3 grupos de livros. O Pentateuco, que são 5 livros de Moisés, que é a Gênesis, que trata da criação e a vida dos patriarcas, o Êxodo, a estadia no Egito e a volta a Canaã, o Levítico, livro de prescrições religiosas e culturais, os Números, sobretudo a organização da força material, e o Deuteronômio, complemento dos 4 precedentes. Então esses seriam 5 livros de Moisés. Aquilo que ele fez, digamos assim, aquilo que Kardec fala, que seriam o conjunto de leis civis, né? Porque ele recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai, que seriam de origem divina, e esses 5 livros eles seriam desdobrados para adequar e dar conta dos problemas que a sociedade estava passando naquele momento. Então a lei estaria contida nesses 5 livros, sendo um desdobramento dos 10 mandamentos. Mas haveria também na Bíblia os profetas, que tratam das questões históricas, e os agiógrafos, que tratam dos costumes e instituições. Seriam os tipos de livros que estariam dentro da Bíblia. Aí ele continua. O Pentateuco tem para os judeus o nome de Torá, quer dizer, lei escrita, revelada por Deus. Ela é atribuída, segundo a tradição judia, a Moisés, onde a sua denominação usual de lei de Moisés, ou 5 livros de Moisés. Na realidade, o texto data de diferentes períodos, certas partes, nomeadamente as que dizem respeito aos patriarcas, remontariam ao início do 2º milênio, antes de Cristo, né? A maior parte das outras teriam sido redigidas em períodos diferentes, entre os séculos 12 e 5, e a forma definitiva não dataria senão de 450 anos antes de Cristo. Isso está tratando do texto bíblico como um todo. Então, o texto bíblico, esse que a gente conhece no Antigo Testamento, ele estaria nessa forma que a gente conhece hoje em dia, por volta de 450 anos antes de Cristo. É nesse período, mais ou menos, que a gente tem o Antigo Testamento composto, como ele chegou para nós. Então, quando Jesus falava de lei, ele estava falando disso, desse conjunto de livros que integram o Antigo Testamento, entre os quais são 5 livros de Moisés, que por sua vez foram inspirados nos 10 mandamentos. Então a lei, em linhas gerais, seria isso. Os profetas estariam embutidos dentro desse contexto. Ou seja, os profetas estão dentro do Antigo Testamento. E são os mensageiros de Deus, no significado da época. E aqui vai explicar, o manual bíblico vai explicar para a gente. Os mensageiros de Deus são descritos de várias maneiras. E a terminologia certamente variou nos diversos períodos da história. Mas a palavra mais comum na Bíblia para descrever um mensageiro é profeta, profetiza. Enfim, a palavra pode descrever a realidade, alguém realmente recebe uma mensagem de Deus, ou aparência, alguém finge dar uma mensagem de Deus. Então os profetas vão ser Moisés, Samuel, Isaías, Amós, Oséias, Jeremias, Ezequiel. Em linhas gerais, esses seriam os profetas do Antigo Testamento. Então, só para a gente ter ideia, quando ele fala que não está vindo destruir os profetas, nem a lei, Jesus não estava vindo jogar tudo isso que tinha até então. A gente viu que séculos de tradição, ele não estava jogando no lixo. Não. Até porque essa palavra destruir, a gente tem que pensar um pouco nela, né, no significado dela. Vamos ver o que o Haroldo diz para a gente aqui na tradução dele. Destruir. Ele vai falar aqui no item 1, destruir, derrubar, demolir, lançar abaixo. Isso aqui é o pé da letra, no literal, né? Dissolver, interromper, parar durante a noite, pernoitar. Anular, revogar no sentido metafórico. Ou seja, interromper a vigência da lei. Então, aqui o que a gente pode refletir é que não se trata de uma destruição de acabar com tudo. Mas, como se trata de lei, nessa questão de revogar, anular, ele não veio revogar, anular aquela lei ou aquela tradição que tinha sido estabelecida até então, mas ele veio cumprir. Então, para a gente continuar um pouco nessa questão do texto destruir, eu peguei aqui algumas outras traduções, né?
acerca disso. Se a gente pegar a primeira tradução do João Ferreira de Almeida... Oi? Ele fala, depende da época, é que tá. Ele fala na vertente, ele vai falar assim, não cuidei de destruir a lei dos profetas, não vim advogar, mas cumprir. O advogar tem esse sentido um pouco mais sutil de renovar, anular, abolir a lei. Ou dar um complemento a ela, ou você anular essa lei ou abolir. Mas, na primeira edição do Ferreira de Almeida, que era de 1681, era do século XVII, ele coloca a palavra, por exemplo, desatar a lei. Ou seja, o desatar dá um sentido um pouco diferente também. Então, por quê? Porque se a gente pegar um dicionário, é soltar o está atado. Um dicionário da época, nesse mesmo contexto. Então, a gente pode imaginar que a lei é um laço que está coeso. Jesus não veio afrouxar esse laço. Seria nesse sentido, ele não veio desatar esse laço. Mas ele veio dar um complemento, ele veio dar mais um nó em cima. Você vê essa questão. Então, tem aquele laço, ele deu um outro laço em cima, ele veio completar a coisa. Daí a segunda revelação. Primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, terceira revelação Espiritismo. Então seria como você pegar um tênis, está aqui atado o laço, Jesus veio, deu mais um laço em cima, vem o Espiritismo e dá mais outro laço. Então na verdade está tornando essa marra mais forte. Para que a gente não... Quando a gente fala Moisés na primeira revelação, Jesus na segunda, e nós vamos para a terceira, talvez fosse mais propriamente dizer espírito de verdade. Sim. E não espiritismo. Quer dizer, o espiritismo já dá ideia de uma codificação, de uma doutrina, de um trabalho humano, de codificação, etc. Se você tiver o espírito de verdade, que é a terceira revelação, aí sim, é uma coisa transcendente. Porque já tem essa questão, porque com esses ismos, né, os especialistas em língua, em história de conceitos, vamos dizer que eles tomam força no século XIX, exatamente na época de Kardec. Daí Kardec adotar inclusive esse ismo, que é um neologismo chamado espiritismo, que é essa coisa da coesão, é um conjunto. O ismo geralmente remete a essa ideia de um conjunto coeso. E eles ficam em voga, essa questão do ismo, muito no século XIX, tanto o positivismo, o materialismo é uma delas, marxismo, e por aí vai. Vários ismos surgem no século XIX. Não, justamente para isso. Quem, o agente, quem trouxe a primeira revelação, Moisés, quem trouxe o agente da segunda revelação, eu entendi. E na terceira, quem trouxe foi o Espírito de verdade. É justamente isso, para tirar essa questão de doutrina, só uma coisa e manter o agente. Mas aqui no livro dos Espíritos, tem um comentário, ele comenta muito, né, numa resposta aqui, que a gente não pode desligar realmente o espiritismo, as leis imutáveis, né, ou as leis divinas e naturais, nós não podemos tirar o mérito também dos antecessores, né, de Jesus, de Moisés. Não, não tirou. Na verdade, não tirou. Aquilo que a gente está dizendo que é dentro do nó, né? É um laço concordando mesmo. É um laço. Tem que dar a continuidade, então é um somatório. Né? Um aspecto interessante também é o seguinte. Na verdade, todo esse processo ele é único. Ele é uma complementação. E quando a gente vai ler alguma coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento também, a gente observa claramente aspectos mediúnicos. Eles recebiam leis, eles eram inspirados. Então, esses profetas, que eram os mensageiros, muitos poderiam ser inspirados, receber as mensagens. Então, já era a influência, já era uma preparação da espiritualidade, né? Até chegar de uma maneira ostensiva à manifestação espiritual, que foi a terceira revelação. Agora tem um ponto interessante em relação aos profetas, que fala aqui no Evangelho, em relação à lei de Moisés e os profetas. Obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e disciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina,
assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então aqui também está deixando uma deixa, né? Que teve muita manipulação para poder controlar o povo. Jesus veio na sequência também acertar esse conceito. Inclusive essa questão do Deus, né? Esse Deus, seus exércitos, punitivo, enfim, para o Deus Pai, né? Ele não sabe explicar essas coisas. Não, continuando aqui está o seguinte, ó. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia levar nos homens de ignorância. Isso. Aí Jesus veio mudar, inclusive, essa concepção. E do Deus terrível para o Deus amor. Aquela bondade divina. Do tipo de lei que ele estava trazendo. A lei de Moisés tem esse caráter disciplinador e até civilizatório. Aquilo que a gente falou, de agir fora para dentro. A lei de Jesus é a lei de amor. É a lei que harmoniza o universo. Então, na verdade, a gente tem que se harmonizar internamente para daí agir. O ponto de partida é outro. E nesse sentido, Deus é o Deus Pai. Não faz sentido dentro dessa lei de amor você ter um Deus que pune, mas um Deus que compreende. E você, se o universo dele, enfim, você que faz a solução. Na verdade, não é Deus que está te impondo. Enfim, mas agora a gente pode ver essa questão da palavra cumprir, né? Ou seja, que Deus não veio destruir a lei no sentido de enfraquecer ela, de derrogar essa lei, enfim. Mas ele veio cumprir a lei dos profetas. E o Haroldo vai dizer, cumprir, realizar, aí ele dá um completar. Aí ele dá uma explicação interessante, né? Aqui que na exegese rabínica, aquela exegese dos judeus, e sobretudo a exegese feita na época, a interpretação dos textos feita na época, não havia uma abordagem puramente abstrata das escrituras. Então não tem aquela coisa de apresentar ideias por ideias. Então, na verdade, você tem uma pessoa vinculada a alguma coisa. Daí até Jesus na parábola. Ele tenta fazer essa analogia com coisas materiais. Explicar coisas abstratas por meio de coisas materiais. E quando se fala em cumprimento, ele diz aqui, ó, o Haroldo explica, cumprimento da Escritura em suas vidas. A Escritura sendo cumprida, vivenciada por suas vidas. Então, na verdade, quando Jesus fala que não veio derrogar a lei, enfim, ele veio cumpri-la, então ele vincula a figura dele, ao exercício que ele estava fazendo naquele momento. É uma atividade onde tem uma figura, tem uma referência que é Jesus. Então não é algo abstrato. Isso aqui dentro da tradição da época, para a gente entender. Então um cumprimento, na verdade, seria isso, uma realização, mas uma realização vinculada a uma pessoa, e não uma prerrogativa pregoada em papel. Então a lei de Jesus é uma lei prática, é uma lei de proceder moral, quando Kardec vai explicar no livro dos Espíritos, vai explicar tanto naquela primeira página da introdução do Evangelho Divino, ele vai falar que é um proceder. E Jesus, a vida inteira, ele procedeu. Pode ver que ele não deixou leis escritas para a gente, mas ele deixou exemplos. Aí os outros acharam interessante e escreveram sobre. Mas ele deixou exemplos. Para a gente ver essa questão do sentido de cumprir. Ou seja, então ele veio completar. Porque como que a coisa era feita até então? Se a gente pegar, existia um conjunto de leis. A gente sabe que esse conjunto de leis ele não era falho. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Paulo Estevão, a gente vai olhar que Gesiel, ou Estevão, Gesiel, antes de se tornar Estevão, ele se pautava só pela lei. Até então, Antigo Testamento. Moisés, ele era uma pessoa ruim? Não. Tanto é que Emmanuel escreve que ele já tinha uma consciência cristalina. E o que é uma consciência cristalina? As leis divinas estão aonde? Na consciência. Uma consciência cristalina é uma consciência onde essas leis passam pela consciência e já refletem na sociedade. Então, Estevão já era um instrumento divino alinhado já por esse diapasão. E ele só se baseou naquela existência, por exemplo. É óbvio que ele já tinha um amadurecimento espiritual, mas ele se baseava na lei daquele contexto. Depois ele conheceu o texto de Mateus, Levi, né? Enfim, ele complementou essa questão com Jesus. Então a gente vê que a lei não era falha assim. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela funcionava. Foi. Vamos falar que no livro, inclusive, ele fala que a mãe já ensinava ele. A mãe Estevão já ensinava o amor como uma lei antes do próprio Pois é.
nessa passagem que nós temos aqui no capítulo 1 do Evangelho do Espiritismo, não destruir a lei, eu realmente observo, dentro da minha interpretação, que até nessa parte de cumprir, não pensei que eu tenha vindo destruir a lei dos seus profetas. Não o vim destruir, mas cumpri-los. Quando eu falo aqui do cumpri-los, é uma visão que Jesus está falando até aquele momento que ele está vivendo. Dali para frente ele já vai falar de futuro. E cumprir a lei, que é algo universal, algo imutável, algo que é verdadeiro, e tem os profetas. Eu queria chamar a atenção sobre os profetas. De Moisés para Jesus, talvez tenhamos 1.300, 1.400 anos. Muitos foram os mestres que profetizaram a vinda do mestre, o entendimento de um rei. Então, tinha muitas profecias, eram profecias muito conhecidas. As pessoas sabiam de cor essas profecias. E por interesses governamentais ou de poder, muitas vezes as pessoas forçavam a barra para que tais profecias fossem executadas. Eles tentavam transformar coincidências em fatos para poder cumprir a profecia. E Jesus, que não era abominado, utilizou as profecias conhecidas por aquele povo, que era amplamente conhecido, e fazia acontecer para poder ter uma prova, entre aspas, divina, que ele era o Messias. Nós estamos vivenciando isso. Domingo agora foi domingo de Ramos. Quando foi no domingo de Ramos, Jesus Cristo, para cumprir uma profecia que todo mundo conhecia, ela fora. Pega o jumento, filho da jumenta, que eu vou montar com ele. Eu vou entrar em Jerusalém e o pessoal vai me receber como rei. E muitos tiravam suas roupas, cortavam galho de árvore, botavam no chão, e ele fez esse ato naquela turma. E todo mundo viu na hora, caramba, é ele. Tem até um filme que ilustra isso. É o Paixão de Cristo, mas não aquele do Mel Gibson, é o Paixão de Cristo da HBO. O filme começa exatamente desse ponto, ele no deserto, caçando esse burrico, indo atrás, tentando comprar esse cedro, porque ele fala, a profecia de Isaías diz que tem que entrar com o burrico, então tem que entrar em Jerusalém, em cima desse burrico. Isso, na verdade, Jesus não fez nada desse planejamento, mas ele precisou de uma força muito grande no entendimento do povo, porque ele não estava contra as profecias, ele estava fazendo não só a lei ser cumprida, como as profecias, porque o povo ia conseguir entender sobre isso de uma forma mais concreta. E é interessante a gente ver essa questão do cumprimento, porque olha como Kardec descreve aqui mais atrás, quando ele fala dos fariseus, como que ele descreve os fariseus? Servis cumpridores das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias. Sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho. Tinham a religião mais como meio de chegar em seus filhos do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das inferioridades da ostentação. Esses eram uma das pessoas responsáveis por guardar a lei e fazer com que essa lei fosse cumprida. Então a gente vê que era um ato exterior. E o cumprimento que Jesus vinha trazer na verdade é que a lei tem que ser um ato interior. Porque se naquela época a pessoa introjetava a lei, ela já se espiritualizava. Que é o caso de um Gesiel. Ele se espiritualizou introjetando essa lei. Mas o comum era a prática exterior. E a gente pode ver esse exemplo do fariseu, né? Que vai estar sempre nesse embate com Jesus, e Jesus quer mostrar esse outro lado, da introjeção. Então, nesse sentido, a prática exterior é que Jesus incomodou. Foi. Porque, vindo nessa simplicidade e o povo falar é ele, se incomodou demais. Pois é. Os fariseus, ao ponto deles falarem assim, ó, a gente precisa dar um jeito agora de pegar esse cara. Né? Plantaram boatos, plantaram uma série de coisas para ele acabar sendo recriminado depois, pelo próprio povo que o recebeu. Né? Bom, agora a gente passou um pouco da metade, é interessante a gente pegar o outro versículo para depois ver tudo em conjunto, né? Enfim, o outro versículo pois, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Então aqui a gente vai pegar a tradução do Haroldo, né, para a gente ver que ele dá umas explicações, umas chaves de significado de palavras. Então, quando ele fala, por exemplo, o que surge dúvida, pelo menos aqui no senso comum,
é a questão do iota e a questão do ponto, né? O que seria isso? No primeiro momento, são aquelas primeiras expressões que aparecem assim meio estranhas, no sentido figurado, alegórico, né? Que é aquilo que Kardec coloca que é o que dificulta o entendimento do Novo Testamento. O iota, o Almeida fala do indutivo, a tradução do Almeida fala do indutivo. Sendo as duas menores sinais gráficos. Né? Pois é. A coisa mais insignificante que ele encontrou no alfabeto. O Haroldo vai colocar exatamente isso aqui, falando que o iota digamos assim, é a menor letra do alfabeto grego da época, né? Então, na verdade, como o Almeida traduziu, ele adaptou para o menor do seu contexto, do alfabeto, que é o que a gente usa até hoje, né? E, digamos assim, o traço, ele coloca aqui também, que é uma parte diminuta, uma coisa pequena. Então, a gente vê que nada vai escapar à lei. Então, quando a gente fala, mas o quê? Você fala, o que não vai escapar à lei? A tradução da outra diz aqui, ó. Até que passem o céu e a terra, não passará um iota no traço da lei. Até que tudo tenha lei. Passem, se a gente pegar aqui, seria desaparecer, perecer. Desaparecer o céu e a terra. Então a gente tem que olhar agora o significado, né, de céu e terra. Seria agora essa incógnita, né? Então quando a gente pega, vamos pegar aqui primeiro no dicionário, depois a gente parte para as obras, né? Vamos pegar aqui terra, por exemplo, deixa eu ver, eu marquei aqui, muito papel. A gente, enfim, terra. Vou olhar aqui página 1207. Só para a gente olhar o significado, como que aparece no dicionário deles. 1207. Aqui, ó. É usado em referência ao mundo habitado. Algumas vezes aludia a um lugar ou região, ou ao solo, ao barro. Então a gente vê que tem esses dois sentidos. Terra pode ser o nosso planeta, uma região habitada, dando a conotação mais explícita, a gente poderia interpretar como um mundo. E essa passar o mundo seria exatamente uma mudança de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por quê? Porque para que as palavras de Jesus se concretizem na sua integralidade, o homem tem que fazer, aliás, o homem não, toda a humanidade tem que fazer a sua reforma íntima. Certo? Portanto, pelo mesmo meu entendimento, somente no mundo de regeneração é que toda a lei estará cumprida. Entendeu? Agora, o primeiro passo para a gente ver o céu, se tiver maldade, não vai ter. Só para a gente puxar esse significado de terra, né? Vamos ver só o do céu. O céu vai aparecer aqui, só para a gente fechar essa questão das palavras. O céu vai aparecer aqui na 252. Deixa eu olhar aqui. Ó, céu, nome lugar onde se manifesta a presença de Deus. Então a gente, a terra é onde a gente habita. O céu é onde se manifesta a presença de Deus, onde estão os anjos e onde os remidos habitarão, aqueles que se redimem. Então a gente vê que dá uma ideia de processo. Só essa questão de significado. Uma dicotomia. Então a gente tem a terra de um lado, o céu do outro. Vai ter uma outra... Oi. Eu queria fazer uma observação com relação a isso. Uma vez eu vi uma interpretação muito interessante, falando que o céu seria o mapa zodiacal, ao qual o nosso planeta, o nosso universo, o Sol, né? Nós estaríamos perpassando constantemente esse mesmo céu zodiacal. Então, enquanto nós estivermos em esférico, né, a nossa constelação, e permanecer essa mesma configuração do mapa zodiacal, ou seja, esse ciclo evolutivo nosso, essas coisas não passarão. Quando mudar, né, a formação desse mapa zodiacal, ou seja, nós estivermos em uma outra região do universo, não sei como é que chama isso, aí sim estariam passado todo esse tempo, ou esse grande ciclo. É uma outra questão. Aí eu vou tentar usar, para falar a verdade, outros textos que o próprio Jesus disse para a gente. Então a gente viu céu e terra. Vamos fixar um pouco na palavra terra. A gente pega a parábola do semeador, que Jesus disse. Então ele vai dizer aqui, ó,
Esse semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aí vai ter a explicação dele. Eu só vou pegar aqui, ó, o item, esse é o capítulo 3, o item 19. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Então, o que Jesus disse? Parábola do semeador. A semente cai em vários tipos de terreno, mas aqui ele colocou semeado no seu coração. Então, na verdade, a gente começa a ver que o Evangelho é uma semente, que Jesus vai lançando essa semente, umas pessoas têm o coração árido, outras envoltos por espinheiros, e assim vai, analisando essa parábola. Mas a terra seria o que então? Quando a gente está falando de Evangelho como semente? Seria o coração. Isso aqui a gente usando o próprio Cristo para a gente tentar entender, né? O que seria essa questão da terra. Então a gente pega, deixa eu pegar um outro texto, vamos partir para Emmanuel, se não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Não, deixa eu achar aqui o pedaço. Mas aquela passagem também, meu reino não é deste mundo, Oi? meu reino não é deste mundo, também você controla o céu e a terra, quanto o céu e a terra não passar. Mas a gente vai chegar nisso. O céu e a terra pode ser interpretado também como a questão, ele está falando de lei. E Emmanuel vai colocar aqui. Oi. 108, caminho verdade e vida? Eu estou olhando. Não, vou olhar uma outra aqui. Tá. Não é o caminho verdade e vida. Não, é uma outra, por exemplo, o 110 do caminho verdade e vida. O 108, 110 e 179. 110, por exemplo. 110, vamos lá. Ó, que lei que ele vai falar que é universal? E que engloba céu e terra. Aqui é sobre a ótica do Reencarnação. Aquele fala de vida, o capítulo aqui 110, Emmanuel nos relata a questão de vidas sucessivas. Né? Mais ou menos a gente fez um entendimento, assim, um resumo. Nesse capítulo, Emmanuel nos relata também acerca da reencarnação com observância da lei divina, da justiça e da razão. A gente entende o motivo pelo qual Cristo afirmou que não veio destruir a lei, mas sim apresentá-la de um modo diferenciado. Né? Que ele estava até então o mundo que antes do Cristo, né? A gente costuma dizer que é um divisor de águas. Né? Antes do Cristo foi do Cristo. Antes um Deus bellicoso, misterioso, um Deus de austeridade e de julgamento. Acho que depois da chegada do Cristo com o Evangelho e enfim, a Boa Nova, o que possivelmente, assim, na nossa visão, o Emmanuel relata aqui, que havia então uma internalização, né? Ela abriu instruções psicofônicas. Essas são de altíssima relevância, vamos ouvir. É o Novo Testamento. Tá. Aqui você tem lá também. Nossa, eu pensei que era chegando. Mas essa questão de terra e céu, que a gente olhar, é uma dicotomia. Terra e céu. E a gente diz exatamente nisso. A reencarnação como sendo esse processo de ida e vinda, no sentido da gente se autodecurar, esse autoburilamento. Então, quando a gente fala aqui, ó, até que resta um único iota, um único ponto, aonde? Dentro da gente, de terra. De terra, no nosso coração. Enquanto tudo que tiver que ser depurado entre o céu e a terra, nós estaremos sujeitos à lei da reencarnação. Agora, é porque a lei é uma lei que acrescenta. Essa abordagem do caminho verdade e vida, nesses 3 capítulos, ela é muito interessante porque Emmanuel fala, obviamente, ele fala uma linguagem muito fácil da gente perceber. Ele fala em 3 oportunidades, em 3 condições diferentes, em 3 situações diferentes, a questão da reencarnação. Primeiramente, aquele aprendizado que vem, você não sabe de onde, então você obedece. Ele faz a tratativa do amar seu próximo como a si mesmo. Não discuta, absorva e
e exerça, e execute. Num outro momento, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É diferente, aí você para ter percepção da lei do amor, da reciprocidade, da troca, daquilo que se faz necessário para o caminho evolutivo, também falando de reencarnação. E aí, lá na frente, né, depois que você continuar lá no 179, ele já vai falar na questão relativa realmente ao novo mandamento, quando ele fala do Evangelho de João. Que ele fala de uma forma já, assim, praticamente definida, né? Como amar o teu próximo como a ti mesmo, é o primeiro mandamento que traduz uma imposição sem posição, sem um dever, ele tem que ser atendido de uma forma sentida. Amai ao teu próximo como a ti mesmo é uma imposição. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, você já para pensar. Como que ele nos amou, de que maneira nós somos amados, então de que maneira eu tenho que amar alguém da maneira como eu fui amado. Então, acho assim, pelo menos o que eu pude perceber nesses 3 capítulos, os 3 braços de reencarnação e de lei, né? Lei é lei. A lei, ela pode, como você falou, caducar ou não, ser abstraída ou não, mas alguma coisa a gente aproveita da essência dessa lei, mesmo quando ela é diferenciada ou mudada, né? Então, aqui Jesus veio e transformou uma nova lei, uma lei de amor. Mas essa lei, de qualquer maneira, já tinha a sementinha dela em algum lugar, né? Vamos ver o que Emmanuel diz para a gente na lição 117, do Caminho, Verdade e Vida. Quer ver, ó? Aí ele vai pegar uma frase de Paulo, porque a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para que aquele por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Aí Emmanuel vai dizer: o convertido de Damasco recebe aqui a terra proveitosa que produz abundantemente, e embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Aí eu acho interessante que Emmanuel fala: transportemos o símbolo ao país dos corações, o símbolo da terra proveitosa, né? Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando os bênçãos do Senhor. Inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Apenas os corações que abrem a luz espiritual e se deixam embeber pelo orvalho divino correspondem ao ideal do lavrador celeste. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador, o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa. Então aqui a gente entende até a questão do sofrimento. Ele falou aqui, ó, a questão do feri-lo, o retificá-lo. E vai ter, se não me engano, uma outra passagem aqui. Vou até procurar que vai tratar disso. Aproveitando, ligando essa questão do coração do idiota com a primeira parte do versículo, então deixa bem claro que não adianta você ter manifestações exteriores, seja lá de bondade ou de qualquer tipo de coisa, e no seu íntimo aquilo ali não é legítimo. Então vai ter que ter essa reforma íntima no menor nível possível. E que falta ainda, né? Para você poder ser reconhecido, ter encontrado esse reino de Deus. Né? Essa questão de intensidade, eu acho interessante isso lembrar. Para aquela época, para aquele povo, vocês sabem qual era o que significava a coisa maior que eles poderiam imaginar, mas eram as coisas maiores que aquele povo naquela época conseguia perceber, era o céu e a terra, porque não tinha nada maior do que isso. E as coisas menores? O iota, o único ponto. Então ele estava nos dando uma exata dimensão que tudo que você conhece de grande e tudo que você conhece de pequeno vai ter que ser resolvido. Então era a noção de grandeza que ele estava dando essa naquele estágio, ninguém conhecia os planetas, o universo, não. O que foi de maior? O céu e a terra. E tudo isso não passará, em que tudo não acha
uma lei seja perfeitamente cumprida, até o menor que você conhece. Que é o ponto da redenção. Aí a ligação. O Evangelho, ele já até esclarece, ó, o céu e a terra não passarão, até o último iota. Então, aqui já fala, aqui dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, praticada na terra. Ele não é o governador da terra. Então, a terra toda vai ter que chegar num ponto de evolução moral, porque a terra também está em evolução, não é? Então, até o planeta está em evolução. Mas aí uma ponto, o que caracteriza a evolução do planeta? Os espíritos não têm. Então, É a terra do interior de cada espírito todo unido. Então, e nós temos que trabalhar no sentido de praticar, como Jesus praticou, ensinou todos os mandamentos que foram através da primeira revelação, da segunda e da terceira. É que aqui nessa tradução, no caso aqui no Evangelho, terra está maiúsculo. Aqui no Haroldo já está minúsculo. E Emmanuel distingue bem nas passagens dele, que a gente seguir aqui, terra maiúsculo e terra minúsculo. Quando ele está falando do planeta é uma coisa, quando ele está falando de terra, solo é outra. Aí, no caso, nós adotamos essa do terra-solo. Ô, Fábio, você acabou de ler que o caminho da idade de vida? Foi. O seu é novo? O meu é mais novo que o seu, mesmo que Emmanuel falou. Foi? É que ele pulou. Eu pulei, na verdade, eu pulei no canal. Mesmo tendo pulado. Mesmo tendo pulado. Eu pulei. Tá muito Ué, e aí a diferença? Eu pulei o pedaço. Porque a gente é popular. Então vamos ver a diferença, né? Tem uma tradução aí. É porque o meu é de 1990, não sei. É o 179? Não, 117. 117. É que eu pulei, Ele foi pulando, mas vamos ver alguma diferença. Não poderia. Não estou sendo diferente, mas eu fui acompanhando aqui com ela, você foi falando, achei alguma coisa que eu não sei. Vamos lá. O terceiro parágrafo, transportemos o Senhor ao país dos corações, tá certo? Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que sobem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir a possibilidade de serem divinos, guardando as bênçãos do Senhor. Não se faz estabelecer essa prerrogativa Eu não vi esse pedaço, então eu pulei. Eu É porque pulei. ele pulou, ele Eu só foi peguei pular. as partes que interessavam, assim. Na verdade, eu sublinhei uns pedaços e li ele, assim. Ah, tá, você leu aleatório? Eu lembro os trechos que interessavam. Vou fazer um comentário em relação a isso. Ué, Essas obras do Emmanuel, embora elas adotem um versículo para discorrer sobre ele, o texto ali, ele cabe às vezes em várias situações, em vários eu até versículos. comentei com ela, como o meu é muito novo, Não, mas na verdade a gente está pegando aqui por questão de conteúdo, ele tratou de terra e na verdade não é a mesma passagem. Então, por exemplo, a gente falou que aquilo que nessa passagem de Chente, por exemplo, 117. O último item que a gente leu é assim, que, cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, que somente a terra tratada produzirá água proveitosa. isso é o último parágrafo. É o último parágrafo. O meu diz o seguinte, 117. Isso. Ah, tá. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se chama. É isso aí. Então, agora a gente parou aqui. Então, somente o solo, o ferido, que for retificado, ele vai produzir erva proveitosa. A gente pula para 93. Aqui, enfim, no terceiro parágrafo. Essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que os pântanos desprezados nasçam livres de esperança. A gente vê que uma conecta com a outra. Emmanuel, na verdade, ele vai dando sempre a chave, ele espalhou a coisa, mas se você vai por termos, buscando por termos e vendo aonde ele dá significado a essa expressão que ele está tratando, a gente vai ver que o ensinamento dele está todo concatenado. Então aqui a gente vê que ele explicou o que é o sofrimento e o significado disso para o coração. Ou seja, a terra externa dos corações humanos, vai ajudar a mudar isso. Flávio, nesse sentido que a gente trouxe bem para a nossa realidade mesmo,
a gente percebe que quando a vida está muito boa, está ganhando dinheiro, está saudável, está não sei o quê, você começa a ter uma certeza de plenitude, né? E você começa a mudar seus valores, desviar. Aí de repente você tem uma dor, uma doença, um negócio, aí você começa a tirar tudo aquilo que é supérfluo. Quando você está em uma situação muito crítica mesmo, você fala assim, meu Deus, como eu queria só minha família aqui perto, só uma pessoa, duas, né? Aí você começa a restringir. Então, por meio da dor mesmo, é que a gente vai desenvolver essa capacidade do amor, de separar o que é essencial do que é supérfluo. Né? E essa questão, o que ajuda na hora da dor? O que conta? É a fé. Esperança e fé. São os dois motores, digamos assim, que atuam e a base que está, digamos assim, para que germine a semente do Evangelho em nós. Aí eu pego aqui no livro, por exemplo, eu vou pegar duas mensagens e vou dar um pedacinho de cada. A mensagem 75 do Vinha de Luz, eu vou pegar um parágrafo dela, falando da esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Agora eu vou partir para a fé. Porque ele fala que nem todos possuem fé, mas a esperança é comum. Por que nem todos possuem a fé? Aí Emmanuel vai explicar na mensagem 40. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se trabalho de proteção, auxílio e defesa. Sacas adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Está falando da fé, né? Podemos essa analogia com o vegetal. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior. Então, aquilo que a gente está falando até agora, da terra interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, em parceria com enganos e ambições exteriores, torturam o campo íntimo a maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Voltando a essa questão. Então, a semente do Evangelho é viva. E a lição do Evangelho é essa semente. E o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina, a fé, com desvelada ternura e um instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sua consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então aqui a gente vê a questão da fé explicando e criando também essa analogia com o coração. O coração é o campo onde a fé será desenvolvida. Essa é a questão. E a fé é essa coisa que faz desenvolver o Evangelho, é pautado pela fé. E quando que a gente busca essa questão da fé? Quando a gente está exatamente cansado do mundo, quando a gente está sofrendo, quando a gente está muito encaixado, você está dentro do sistema. Você fala, para que eu vou recorrer a isso aqui? Eu tenho tudo que eu quero. A partir do momento em que aquilo não mais te atende por algum motivo ou outro, por sofrimento, ou porque você cansou mesmo, enfim, aí você começa a buscar uma outra coisa. E dessa questão da fé. Por isso que Jesus falava, Humberto Consola, que eles já estão cansados do mundo, aos sofredores, enfim, aos aflitos. E Jesus diz para eles, aqueles que estão com ansiedade de mudar, mas sobretudo de mudar internamente. Esse é o ponto de vista. Você pode continuar sendo no mundo, só que entender. Seja no mundo sem ser do mundo. Você vê aquela expressão que a gente escuta várias vezes por aí. Alguém tem alguma coisa? Eu posso fazer uma observação, chamar a atenção para um aspecto desse capítulo. Porque quando Jesus diz que não veio destruir a lei,
profeta, ele também traz uma mensagem subjacente da mais alta importância, que é a mensagem de que a verdade é una, e que o ensinamento é universal. Quando ele diz assim, eu não vim destruir a lei dos profetas, quer dizer assim, olha, eu vim endossar tudo que já foi dito até agora. Então, tudo isso significa. Não existem verdades que ele ensinou. Tudo que ele ensinou é verdadeiro. Mas Jesus disse isso se aplica até hoje. Porque ele continua dizendo que os espíritos devem ter a mesma mensagem, dizendo para nós, porque se Deus é uno, se a verdade é Deus, o tempo todo, desde o início e até os fins dos tempos, que não existe fim, que não é eterno, né? Essa verdade é a mesma. De tal sorte que essa visão tacanha de divisão, que a verdade é minha e não sua, a verdade está comigo e não com você, isso é uma visão estreita nossa. Porque o Cristo deseja a mensagem de Deus. E é por isso que, lá na introdução, ele diz assim, que o Evangelho é um código de moral universal sem distinção de culto. Sem distinção de culto. Quer dizer, a verdade não pertence a nenhuma religião. Diríamos, nem mesmo ao espiritismo. Porque ela é divina. O espiritismo, como as outras, e como as mensagens dos profetas, significa apenas mais um estágio da revelação, da apreensão dessa lei universal. Parece-me que quando ele entra nesse primeiro capítulo, ele diz às vezes exatamente isso. Quando ele diz que o Evangelho pode ser usado por qualquer religião. É como se fosse uma ciência. E todos devem se apropriar e utilizar, porque é isso que é a verdade. Então tem esse aspecto que você chamar a atenção, que eu acho muito interessante, porque existe depois em todo o desdobramento, né, do ensinamento do Cristo. Não vim destruir a lei, né, e também os profetas dentro do contexto da... Só quero fazer uma observação, João, que muitos, na história, eles confundiram a lei, porque essa lei é a lei divina, e não a lei dos homens. Porque tem muitos que consideraram algumas leis humanas como sendo divinas. E essas leis humanas, que eram consideradas divinas, por ser humanas e adaptadas à época, tinham imperfeições e foram modificadas. Mas as leis universais divinas e verdadeiras são imutáveis. E o capítulo ele desenvolve muito explicando isso. Ele desenvolve muito explicando, né? O que é próximo de Moisés, meramente administrativo, é divino. E ainda acrescenta que não está completo. É uma verdade ainda relativa. Parte dela. É parte dela para esse universo. Em relação ao que vocês falaram agora, essa imperfeição da lei que ela era adaptada, a gente percebe nas falas de Jesus, quando ele vai dar uma corrigida. Ele fala assim, aprendestes o que foi dito. Aí ele manda um ensinamento. Porém eu vos digo. Aí ele dá uma mudada. Ele muda o sentido, assim. Então aí fica claro que ele está dando uma corrigida já, né? Tem algumas coisas que eu preciso ajustar. É ajuste, é para dar o cumprimento. Agora, o bonito aqui nessa segunda sentença é essa precisão de Jesus, né? Da nossa evolução e do cumprimento da lei. Ou seja, é o que nós vamos evoluir. E isso é isso, gente. A gente tem a evolução, reencarnação, imortalidade da alma, vida futura, com aqueles princípios da doutrina espírita, estão tudo embutidos nessa frasezinha. Claro, eu queria trazer também a questão 619, a questão é a seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia,
enquanto forçoso é que o progresso perpetue. E aí o Kardec faz um comentário embaixo, trazendo justamente a questão da reencarnação, né? Ou seja, não seria possível que tudo fosse aprendido no mundo que tempo. Mas Jesus não podia falar de reencarnação, então, claramente naquela época nós não entenderíamos nada. Né? Então, mas é interessante isso. E essa questão está justamente naquele capítulo da lei natural, que é o início da terceira parte, que justamente o livro dos Espíritos veio antes do Evangelho. Então, quer dizer, a partir desse terceiro livro do livro dos Espíritos, das leis morais, é ele que justamente vai gerar com que Kardec faça todo o desdobramento do Evangelho, segundo o Espiritismo. O Evangelho é um desdobramento desse capítulo terceiro das leis morais. E ele começa o Evangelho justamente trazendo a questão da lei. Então, essa ligação do Evangelho com esse capítulo de lei natural aqui é total, porque justamente para que, como o senhor colocou, né? Ele coloca exatamente que a lei divina é una, é pura, e qualquer impureza que quiser entrar ali não vai ficar, porque não tem como. Inclusive o Evangelho não mudou nada, ele é o mesmo. O entendimento é que mudou, porque houve essa intervenção da espiritualidade, para ajudar a gente a entender, porque o pessoal vai ficar patinando mais quanto tempo. Vamos dar uma ajudada. A lei natural é de toda eternidade. Né? A gente não consegue conceder, né? O início que a gente não tem. A eternidade vai pra frente. Exato. É interessante, porque eu quero só chamar a atenção. Falou na segunda parte, diz assim, porquanto, em verdade, nos diz que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto o resto, um único obra e um único ponto. Interessante que nós costumamos fazer a interpretação dentro de uma perspectiva da rigidez. Mas creio que Jesus agora aqui é da perfeição da lei. Ela vai ser cumprida, como diz, até o último átomo, vamos dizer assim, mudando para o nosso tempo, mas tem a questão da perfeição da lei, que ela será absolutamente cumprida, não por ser rígida, mas por ser perfeita, né? Por ser amorosa, por ser gigantesca e boa. Mas aí você está falando em relação à lei, né? Mas nós temos que ver também em relação ao nosso processo evolutivo. Então, assim, nós temos que chegar ao estado do homem de bem. Foi o exemplo. É que, na verdade, a gente está pensando aqui assentar a questão da lei. Não diz assim da lei. Né? Porque isso que está dizendo, isso vem em todo o processo do Evangelho. Fazer a caridade, perdoar, a mão esquerda não fazer o que dá a direita. É todo esse processo que ele escreveu aqui agora. Mas o que nós estamos assentando é a compreensão do que nós vamos buscar nesse Evangelho. O que ele contém? A lei suprema, perfeita, amorosa, como disse aqui na introdução, o código divino para toda a nossa vida futura. E que Jesus disse que será cumprido. Será isso que é bonito, até a relação da gente com Deus, né? É isso que a gente E que vem depois nessa prática que o Evangelho traz em todos os seus demais capítulos, que vai desaguar na prece. Pensamento, na prece. E é nesse ponto que eu queria... Eu queria falar, no livro do Feito de Cruz, Emmanuel traz uma interpretação muito interessante sobre a questão de lei e vida, que as leis divinas, né, as leis de Moisés, desde aquela época até agora a terceira revelação. E na terceira revelação, Emmanuel cita que o mandamento do não matarás é muito mais amplo do que esse que a gente conhece na relação, no conceito de assassinato, né? Ou de... Ligado à vida, né? Ligado à vida, a vida material, né? Então ele fala que a gente não
não deve matar também a tarefa dos outros, não dilapidar a esperança com o nosso próximo, né? Não destruir a coragem, não tomar o tempo do outro sem objetivo, não estimular a afeição na alma alheia, não exterminar a fé. Então ele fala, espera aí, morrer, né, a morte não significa só isso, quer dizer que a gente não deve apagar aquela chama interna que tem dentro de cada ser humano, que vem também já impresso a sua missão. Por que eu estou aqui? Né? Para não se desvirtuar do caminho. E aí, como será que nós estamos, né, para a questão do Evangelho? É nesse ponto que eu coloco agora uma outra perspectiva de interpretar céu e terra. E a gente vê que céu e terra é uma dicotomia. Se a gente olhar, todos nós ainda somos dicotômicos em termos de comportamento, em termos de sintonia mental, de postura mental. Nós somos dicotômicos. Nós temos momentos de céu e momentos de terra, momentos de céu e de inferno, no nível do nosso estado mental. Pois é, dicotomia. A palavra que a gente pôr, enfim, a gente é negativo e positivo, a gente oscila, interpelado pelo meio, em função do que acontece. Então, o grande trabalho é a gente já ir se equilibrando. Naquilo que o Emmanuel colocou, essa questão de que a fé é uma coisa delicada, é uma construção permanente, diária e constante. E essa questão da gente controlar o nosso comportamento e procurar ver o que a gente pensa para ver com o que a gente está sintonizando. Então, a gente vai estar conseguindo paulatinamente conquistar o nosso céu já nessas nossas atitudes diárias. E não só interpretando o conteúdo da encarnação. Entendeu? Só céu e terra como encarnação, mas de uma postura continuada. Materializar o perdão. Essa metodologia que nós estamos tentando aprender a desenvolver, na verdade, é um convite, um tema muito chulo, mas é para a gente tentar viajar em cima da passagem, extrair o máximo de entendimento possível, de coisas mínimas. Por exemplo, nessa passagem eu me dei o direito de analisar a palavra enquanto. E para mim trouxe todo o universo, porque o enquanto tem tanto significado para mim nessa passagem, enquanto reste único. Porque esse enquanto, ele dá uma dimensão de tempo totalmente particular. O enquanto para você é diferente do meu enquanto. Porque vai depender das minhas decisões, da minha forma de resolver o grande ou até o pequeno. Enquanto eu demorar nisso aí, perceba a importância dessa palavra enquanto. Jesus era o cara, não? Uma palavra dessa de condição para tudo. Eu queria retornar ao que foi dito na aula passada, quando alguém falou que onde Jesus fez a sua evolução não existe mais. O sistema em que ele fez o seu processo evolutivo, como nós hoje estamos fazendo, já nem existe mais. Que a Terra, ele participou da sua construção durante esses milhões de anos que nós temos conhecimento pela medição da ciência terrena. E retornar aquele ponto em que aquela interpretação de que não passarão o céu e a terra é uma visão de tempo, mas um tempo muito maior, né? Em que seria esse céu do zodíaco que nós conhecemos hoje, ou seja, essa posição dos astros em que a Terra está perpassando no seu périplo, na sua caminhada, né, da nossa própria, né, galáxia. Então, enquanto pensa que uma opção de tempo tão extraordinária, né, e sabendo que a lei é a nossa condição de um dia alcançarmos a perfeição, então, no sentido não da perfeição, mas que tudo isso que ele está nos trazendo aqui, nós alcançaremos esse conhecimento ainda na Terra, porque ela não passará e ainda não passará a nossa condição, ainda nesse sério, do conhecimento da nossa posição no universo, no momento. Então, a Terra não deixará de existir. Nós ainda estaremos nela, nessa existência dessa escola planetária, nesse processo evolutivo de caminhada para o conhecimento que ele nos trouxe há 2000 anos atrás. É uma outra interpretação que a gente faz desse conhecimento nos exatos, nesses dois registros. Esperamos poder continuar. Exatamente. É interessante
questão que a gente tem, só para fechar, que tem que encerrar, né? Mas é interessante a gente ver Jesus, a gente vai fazer uma metáfora, né, de como que os navegadores navegavam antigamente, seguindo por uma estrela. Geralmente era no hemisfério norte, pela estrela polar. Eles viravam para ela, era o norte que eles seguiam, mas eles iam naquela direção, não alcançavam a estrela, mas estavam caminhando em direção a ela e alcançavam um continente, por exemplo, uma ilha. Enfim, Jesus para nós é essa estrela. Ele ainda é muito distante da gente, bilhões e bilhões de anos. Mas ele é o roteiro. É aquilo que a gente olha lá para cima e fala, é aquilo que eu tenho que ir nessa direção. Enfim, mas o fim que a gente vai alcançar, o degrau, cada degrau que a gente está alcançando, uma coisa de cada vez. Seria um negócio assim. Mas ele é aí no norte. Enquanto. Por enquanto, o nosso objetivo é chegar numa ilha. É chegar num continente. Alcançar a estrela ainda não dá. A gente tem que ficar no nível dos nossos mares, das nossas terras interiores, buscando essas vidas desses continentes, mas guiados por essa estrela, que é Jesus. Mas então o estudo é isso, que Deus para Deus, que vocês perceberam. E essa vida e essa terra são os nossos despertamentos. Pois é. Cada momento a gente desperta para uma realidade, para uma vida nova. Então a gente viu que o estudo, na verdade, só tem um ponto de início, que é uma passagem, mas onde ele vai chegar, não se sabe. Eu só queria assim, fazer um convite, porque hoje quando eu estava lendo aqui o livro dos Espíritos, e agora de novo veio essa mesma questão, a questão 627, para que quem não teve a oportunidade de ler possa estar lendo essa questão e fazer uma reflexão, né? Que é que ele vem mostrar de toda a oportunidade que a gente está tendo de vir cada vez mais a doutrina espírita está esclarecendo para a gente, está tornando bem clara essas leis, né? Então, assim, essa oportunidade, né, para a gente refletir, essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo para compreender melhor os ensinamentos do Cristo, o que nós já estamos fazendo com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que, né, que é um dos objetivos do curso, né, a gente está justamente buscando, se questionando a cada conhecimento que a gente vai adquirindo. Quem as trouxe para que os seus mesmos não criou. Eu não iria derrogar uma lei, mas a pessoa, o mesmo livro brasileiro, ele derrogar, né? Bem, então, pegamos lá, um livro né? O padrão informava que era o mesmo tipo de nome só, que era notícia, que era notícia que estudava a noite inteira, e às vezes ficava outro. Eu queria me lembrar que a história de passar, né? Passar aqui hoje. Quem passar o 310, com aqui, dá uma carona se tivesse uma companhia que eu ia verificar. Alguém por acaso vai passar certo, ou próximo, 310? Vamos encerrar então, nosso de hoje. Todos vocês, lembrando na próxima semana, vamos estudar então os dois. E aí o que a gente estará aqui, ele vai conduzir então. Não desviarei, e eu reino mais nesse mundo. Quem gostaria de fazer essa ensinamento? Um três, por favor. Não? A Júlia? A esse Pai de amor divino, que nos enviou Cristo Jesus, para que eu conheça a verdade e que nós possamos verdadeiramente a cada dia, a cada forma, renovar Jesus no novo conhecimento e a cada dia desenvolver um pouquinho na frente, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, que nós possamos fazer o exercício, o verdadeiro treinamento para sermos